Porque esse assunto também é muito novo no mundo corporativo. Por muito tempo, a gente sempre teve essa situação, mas a gente falava pouco sobre isso por não mostrar a vulnerabilidade da liderança ou da empresa, né, muitas vezes. Hoje eu vejo um avanço muito grande, né, nesta questão. Então a todo momento tem gente escrevendo sobre isso, a todo momento tem pesquisas sobre isso, né, e tem aí um desabrochar das empresas de quererem entender mais este assunto. Porém, acho que a gente ainda tem um caminho longo a ser desenvolvido, a ser tratado, né, porque isso sempre foi tabu dentro das empresas. Né? O absenteísmo, né, o turnover é outra história, mas o absenteísmo, ele sempre foi tratado como um número. A gente nunca foi na raiz do absenteísmo. E quando você vai na raiz, é que você vê por que as pessoas estão se afastando, qual o motivo. Então, a gente começou a fazer algumas perguntas muito chatas, vamos dizer assim, né, com muito desconforto para dentro das empresas. E a gente sabe que a questão emocional é uma questão que realmente afasta. E afasta por muito tempo, né? Muitas vezes. Neste caso, né, desse exemplo que você deu, do meu artigo, ele estava muito incomodado, porque ele queria se isentar de um comportamento abusivo que ele tinha. Então, ele colocou no time exatamente uma culpa que esse time não tinha. Por quê? Na cabeça dele, eu posso ter esse comportamento, mas o time tem que acolher. Então, eu posso gritar com você, mas no dia a dia, quem tem que administrar isso com essa pessoa é o time. O time tem que acolher, o time tem que ouvir, o time isso, o time aquilo. Né? Por quê? Porque ele não aceitava que aquele comportamento dele era um comportamento que era abusivo. Para ele era um comportamento normal. De né? novo, né? Falta olhar no espelho e o outro que está errado de não aguentar o grito. Né? Exatamente. Só que hoje isso não tem mais espaço, né? Por todas essas questões que eu estou trazendo, né? De que a gente está falando mais sobre isso, tem mais pesquisas, tem mais relatos, está indo muito mais a fundo, né? Nos números de absenteísmo e de presenteísmo, que a gente não pode esquecer isso, né? O presenteísmo é muito importante. O presenteísmo é eu estou só de corpo, né? A minha alma e meu espírito já não estão mais ali. Eu só vou porque eu tenho que pagar boleto, mas eu não estou mais sintonizado com essa empresa. E essa pessoa produz muito menos muito menos. Aí o que acontece? Você sobrecarrega o outro que está do seu lado. Esse outro fica doente também. Né? Então, esses dois indicadores eu sempre acompanhei muito de perto. Por quê? Porque isso é liderança. Isso é gestão. Se você não faz bem essa gestão, você praticamente vai ter sua equipe adoecida. Né? Então, mesmo falando muito sobre isso, e hoje a gente tem um lugar, né, de fala sobre esse assunto mais emocional, a liderança ainda precisa ser muito desenvolvida, né, treinada, porque tem muitos sinais. E se você tem um líder, por exemplo, que vem de uma trajetória em que isso era normal, na cabeça dele isso é normal, como assim eu não posso pedir meta para você e gritar na frente de todo mundo? Todo mundo que aprenda, né? Todo mundo está ouvindo, tem que aprender o que eu estou falando para você. Então, se você está errado, eu vou dizer para você que você está errado na frente de todo mundo, aos berros, e todo mundo tem que aceitar. Porque alguém fez isso com ele antes. Exatamente. E ele aprendeu que aquilo era o certo. Mas, e ele foi promovido por aguentar isso. Exatamente. Então, a chance dele replicar e valorizar quem aguenta é grande. Hoje, isso não é mais aceitável, principalmente pelas novas gerações. As gerações que estão entrando agora, né, no mercado corporativo, no mercado de trabalho, não aceitam mais isso. Né? Mas ainda persistem alguns que entendem que isso é o normal, é o mimimi. É o mimimi. Né? O bom mesmo é o raiz, não é o Nutella. Exatamente. Entendeu? Não, essa geração é uma geração... Eu entendo que essa geração pode ser uma geração que a gente precisa trabalhar melhor também. Né? Não aguenta pressão, não aguenta frustração. Né? Então, a gente entende que isso pode ser também melhorado. Mas são pontos de inner skills que essa geração precisa trabalhar desenvolver. Da mesma forma que Mas ele também precisa desenvolver. Né? Então, essa questão do líder que não tem escuta ativa, ela é, para mim, uma das coisas que mais prejudicam o time.
Ele só quer falar, mas não quer ouvir. Então, numa sessão de feedback, por exemplo, os feedbacks 360, quando você pega 360, são feedbacks muito importantes para a liderança. Por quê? Porque o colaborador fala, o par dele fala, não é só o superior dele falando, né? Então, ele tem uma visão 360 graus de tudo aquilo que as pessoas estão vendo que ele está fazendo. Mas isso ainda precisa ser muito trabalhado. A gente ainda encontra muitos líderes que não aceitam esse tipo de assunto dentro da empresa e dentro do time dele. E como é que a gente pode identificar no liderado que a gente está com essa presenteísmo, né? A pessoa está ali, mas ela não está prestando atenção. Como é que a gente pode identificar? Isso não é muito... porque o fato da pessoa estar ali, estar trabalhando, teclando, fazendo o que você quiser fazer, batendo carimbo, sei lá o quê, para a empresa ele está trabalhando bem. Mas as pessoas que estão ao redor dela sabem disso, sabem que ele não está ali. Porque ou já foi uma pessoa muito produtiva e deixou de ser, né? Uma pessoa muito disciplinada que deixou de ser disciplinada. Batia a meta, não bate Ele mais. Não bate mais. Uma pessoa que sempre dava ideias novas, não dá mais. Uma pessoa que era mais falante, está mais silenciosa. Então, em alguns sinais que você começa a perceber que tem alguma coisa diferente na pessoa. Apagou a pessoa. Né? Agora, como é que eu consigo decifrar isso? Eu gosto muito de focus group. Né? Eu gosto muito daqueles grupos que você faz, pequenos grupos em que você vai conversando, fazendo algumas perguntas e as pessoas vão ali. É claro que tem que ter um ambiente seguro, né? Tem que ser realmente um ambiente que as pessoas se sintam livres, né? Não ameaçadas, por exemplo, para falarem. Mas desses focus groups saem muitos sinais que você pode, então, começar a trabalhar com eles. Né? Mas precisa estar muito atento. Então, um líder que não tem essa habilidade, né, ou de escuta, ou de olhar alguns sinais, mas isso também pode ser treinado. Então, por exemplo, numa das empresas que eu trabalhei, eu trouxe uma psicóloga e ela trabalha ainda muito com essa questão emocional, para dizer quais sinais para a liderança eles precisam ficar atentos. Então, essas coisas que eu fui falando para vocês, por exemplo, foi uma das coisas que ela ensinou para a gente naquele momento lá. Como é que você identifica que a pessoa tem algum problema? Quando ela começa a dar determinados sinais. E esses sinais, às vezes, não são muito perceptíveis. Então, você tem que estar muito atento, conhecer muito o time que você tem na mão. Eu sempre digo isso, o líder que não conhece o time que tem na mão, que não conhece a vulnerabilidade de cada pessoa, no que ela é boa, no que ela pode melhorar, ele não consegue ter esse tipo de visão. E ele não consegue ajudar o time ou aquela pessoa específica. Precisa se relacionar com o time, né? Se é uma via de uma mão só, não volta sinal nenhum. Não volta sinal nenhum, né? E não é só o relacionar, eu acho que é também entrar em alguns aspectos muito pessoais, porque muitas vezes as pessoas elas só mostram aquilo que elas querem que você veja. Sim. Elas não mostram tudo, né? E é papel da liderança entender o que está por baixo daquele iceberg, né? O que está debaixo ali daquele cobertor, né? Por que essa pessoa se apagou? Pode ser um problema pessoal ou pode ser um problema dentro da própria empresa, né? Se você pudesse elencar as 3 principais habilidades, né, que o líder ele tem que desenvolver para ser esse executivo completo, essa pessoa que cuida da equipe, mas que ao mesmo tempo olha para o desempenho e olha para o resultado, quais seriam essas 3 habilidades? Escutativa. Capacidade analítica e leitura de ambiente. Mas a capacidade analítica, por exemplo, olhar os indicadores dentro de um CRM, seria isso? Sim. Porque às vezes a gente não dá muito crédito, né, a alguns indicadores, e são alguns indicadores que podem realmente dar alguns sinais, tá? Então, por exemplo, absenteísmo, presenteísmo.
Quantas pessoas estão se afastando por determinadas... É claro que o RH não vai falar assim, o CID dessa doença tal, porque ele não pode falar isso, até mesmo porque é lei. Mas o RH ele pode ajudar esse gestor a poder entender que sintomas são esses que estão aparecendo, né? Turnover, ninguém pede demissão. A gente estava discutindo isso, né? Turnovers muito baixos nem sempre é muito bom. Água parada apodrece. Entendi, a equipe tá todo mundo acomodado. Exatamente. Ninguém bate meta e ninguém vai embora. Então vamos ficar por aqui. Então não precisa bater meta, né? Exato. Nada acontece, né? Entendeu? Então esses são alguns indicadores que o líder ele tem que estar debaixo do nariz dele. Junto com recursos humanos, ele consegue fazer essa leitura. É isso que eu falo de capacidade analítica, entendeu? E não só assim, é X% de turnover, tudo bem. Está dentro do esperado, né? Mas e o motivo, né? E quantos líderes eu já peguei que não se interessavam em saber qual era o turnover da área dele, só queria saber o turnover da empresa. Não, peraí, vamos lá. Pesquisa de engajamento. É uma ferramenta, entrevista de desligamento. Eu gosto muito mais de entrevista de permanência do que entrevista de desligamento. Legal. Qual a diferença entre os dois, né? Desligamento, você já está indo. Então, você fala ou não fala. Mas a entrevista de permanência com pessoas que já estão lá, por exemplo, há 3 meses, eu sempre faço isso, eu me reúno com pessoas que estão até 3 meses, depois 6 meses, porque é ali que as pessoas vão começar a me dar alguns sinais do que está dando certo e o que está dando errado. Entendi. Porque elas querem acertar. Elas acabaram de ser contratadas. Estão com vontade ainda. Estão com vontade ainda. Né? Então, se eu tenho algum problema de clima, eu vou saber ali, né? Tá com uma percepção nova do lugar ainda, né? Muito. E a questão da leitura de ambiente, né? O gestor ele precisa ter essa habilidade de ler o ambiente onde ele está. Quais são os sinais? Minha equipe sempre foi uma equipe muito para cima. A energia começou a cair. O que será que houve? Né? O que aconteceu? Falar com as pessoas. Então, escuta ativa, capacidade analítica e leitura de ambiente, para mim, são 3 principais. E aí, curtiu esse conteúdo que tá aqui no YouTube? E se eu te contar que tem muito mais da onde a gente tirou esse corte? Então eu já quero fazer o convite para você clicar no primeiro link para você assistir este episódio completo lá no canal do Papo de Vendedor. Segundo convite é para você conhecer o programa de aceleração de super vendedores, o melhor treinamento de vendas para te ajudar a acelerar os seus resultados em 2025. Lembrando que você tem acompanhamento durante todo o programa, tanto o meu quanto do Daniel Mestre. Os 2 links estão na descrição deste conteúdo.